Bom, Basília, agora com Oi, mais tudo calma. bem? Bom dia. Olá, tudo bem, Carol? Muito bom dia para você, para todos os nossos telespectadores e telespectadoras também que estão aí acompanhando o Novo Dia. Aqui estamos desde cedinho juntas. Basília, vamos então falar de articulação política, porque o que estamos acompanhando nessa semana ainda é muita repercussão em torno dos últimos levantamentos, últimas pesquisas de avaliação do governo Lula. A apuração da Basília Rodrigues, o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, lidera uma articulação do governo com movimentos evangélicos para tentar limpar possíveis ruídos. O encontro deve ocorrer no mês que vem em Brasília e já de olho nos números dos últimos levantamentos. Salvo engano, foi na Quest que apontava ali uma ampliação de desaprovação ao governo Lula na casa dos 60% entre os evangélicos. É isso, mais da metade dos evangélicos dizendo não para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Não é de hoje que o ministro Jorge Messias tenta costurar, ampliar este caminho de diálogo entre Lula e os evangélicos. O desafio ficou ainda mais difícil depois de recentes declarações do presidente que foram mal recebidas pelo público de religiosos. Tem muita pressão em torno do que diz e fala o presidente Lula e o quanto isso atinge os religiosos, atinge especialmente os evangélicos no país. O que o ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, me disse? Que vem trabalhando para manter a rota do diálogo e limpar ruídos. Ele está conversando com lideranças religiosas, montando aí um encontro de Lula com essas lideranças. Ainda não está definido o formato deste encontro. No mês passado, o presidente foi convidado para participar de um culto realizado pela Frente Parlamentar Evangélica na Câmara dos Deputados e encaminhou no lugar de Lula. Quem foi representando o governo foi o próprio Jorge Messias. Esse é um arranjo, né, que tenta encontrar, pelo menos estabelecer aí um fluxo, ao menos desde a campanha eleitoral. Já naquela ocasião, 2022, Lula elencou alguns nomes para sair a campo, como o da senadora Elisiane Gama, que novamente volta a intensificar esses esforços. Outros religiosos, a exemplo do próprio Messias, que é da Igreja Batista, para melhorar o relacionamento de Lula com o público religioso. Não está dando certo. Carol, veja que a pesquisa Quest, entre outros levantamentos recentemente divulgados, apontou uma reprovação, né? Ou seja, um não diálogo, uma não comunicação entre estes dois segmentos, o segmento dos evangélicos e aqueles que apoiam o governo Lula. 62% dos evangélicos responderam à Quest que desaprovam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o seu governo. Lula, no início desse ano, chegou a falar em encontro com o PT que é muito importante trazer mais para perto esse público evangélico. Lá no Congresso Nacional, em meio a discussões no que diz respeito à imunidade tributária, isenção de impostos, tanto para templos como também para o pagamento do salário de padres, também de pastores, né? Não somente os evangélicos, assim, as pessoas, os líderes religiosos que rezam missas, cultos. Até o senador Marcelo Crivella tem ajudado também a desbravar alguns destes obstáculos na comunicação do Planalto com o Congresso Nacional. Muitas pessoas estão elencadas pelo governo, algumas mais próximas, outras num contato médio, para poder melhorar esta relação. Mas dá para se dizer que o principal articulador do governo neste assunto é o ministro Jorge Messias, com quem eu conversei ontem, e ele está esperando que este encontro de Lula com os evangélicos saia em abril. Basília, até para aproveitar, porque essa pesquisa Quest também deixa muito clara a polarização que persiste no Brasil. E temos o público evangélico, que apoiou muito o ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral, ainda o apoiando. Basta ver o que aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, naquele ato de apoio ao ex-presidente da República. O ministro Jorge Messias vê isso como um obstáculo?
tem que melhorar o diálogo. Há um entendimento de que a rede de desinformação, fake news, para além da pressão política que é habitual e natural, né, do jogo político, além dos críticos, quem é oposição a Lula, tem em meio a tudo isso muita mentira, a circulação de informações falsas, vídeos, posts, dando a entender que o governo é totalmente contra a pauta da família, a pauta da vida. Então, tem que ajustar essa comunicação, o que o ministro Messias tem chamado de ruídos. Claro que você pode fulanizar também este problema, né, dizendo que aquele político X, Y está prejudicando mais, agravando, né, dificultando mais esse relacionamento entre Lula e evangélicos. Mas, para não dizer nomes, o ministro, que é evangélico, comumente em seus discursos utiliza passagens bíblicas, né, para não fulanizar o assunto. Ele diz que o grande problema entre Lula e os evangélicos são os ruídos. Basília Rodrigues, daqui a pouquinho conversamos mais. Tem mais apuração da Basília ainda hoje, aqui no Novo Dia. Até já.